noite, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma quarta-feira, mais um devocional do livro do John Stott, A Bíblia Toda o Ano Todo. Nós já estamos na semana 32 e essa semana nós vamos falar sobre o significado da cruz. Algumas coisas nós vamos relembrar, porque a gente já falou um pouquinho durante esse ano, durante os nossos devocionais, e algumas coisas para nós refletirmos, para nós pensarmos sobre a nossa vida. Você é muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Espero que você esteja com a gente daqui a pouco também no nosso tempo de oração. No Zoom, você vai receber um link aí, entre e participe conosco também, para você ouvir um pouquinho sobre aquilo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos e também para nós colocarmos os nossos pedidos diante desse Deus que entregou o seu Filho por nós. O nosso tema dessa semana, como eu já falei, é o significado da cruz. E a gente vai pensar um pouquinho na importância central da cruz e nesse significado no Novo Testamento e na vida e no testemunho da igreja. Se a gente for parar para pensar, a cruz, ela se tornou o símbolo do cristianismo. E é muito legal que algumas semanas atrás, não sei se vocês lembram, a gente falou um pouquinho sobre a ceia do Senhor. E eu expus como Jesus enfatizou muito que era dessa forma que ele queria ser lembrado. Ele queria ser lembrado pelo seu sacrifício, pela sua morte. Ele desejava ser lembrado pelo sangue derramado e pelo seu corpo que foi entregue naquela cruz. E os autores dos evangelhos também entenderam essa ênfase. Tanto que a gente tem vários relatos, parecidos, descritos por autores diferentes sobre esse momento tão significante para nós. E aqui Stott coloca que a escolha da cruz como o símbolo do cristianismo foi algo muito inteligente, foi algo extraordinário. Porque se nós pararmos para pensar, naqueles tempos, no tempo de Jesus, a cruz era um símbolo de vergonha, de humilhação. E foi nessa mesma cruz que Jesus teve vitória, que ele morreu para nos salvar, para nos dar essa salvação, para nos dar acesso a Deus e principalmente a vitória, porque 3 dias depois ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, por mais que a cruz foi um objeto de humilhação, de derrota, foi aonde Jesus conquistou para mim e para você a maior vitória de todos os tempos. Então, ela é o símbolo do cristianismo e essa foi uma escolha, acredito, direcionada por Deus e que faz muito sentido nas nossas vidas. O texto de 1 Pedro 2, 21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Pedro demorou um pouquinho para reconhecer Jesus como o Messias. E assim que isso aconteceu, Jesus começou então a ensinar os seus discípulos aquilo que aconteceria com ele, todo o sofrimento que ele passaria. E por muito tempo, Pedro rejeitou essa ideia. Ele não aceitava a ideia de que Jesus sofreria, porque não fazia sentido para ele, não tinha o porquê disso acontecer. Então, ele discordava. Por muito tempo, ele discordou disso. Mas, depois de um tempo, depois que ele entendeu o que aconteceria, Stott coloca aqui que anos depois, aquilo que para Pedro parecia inconcebível, agora se tornava indispensável. E Pedro também, por muito tempo, ele se gabou que ele seguia Jesus e ele achava isso o máximo, Ele falava, não, eu sigo Jesus e tal. Mas se a gente for parar para pensar na prática, ele fazia isso à distância. Ele não seguia Jesus de forma verdadeira,
tão perto assim quanto ele se gabava. Mas depois de muito tempo ele se arrependeu, ele entendeu tudo que ele precisava entender, e agora Pedro, que não aceitava o sofrimento de Jesus, ele passou a entender que ele precisava seguir o mesmo caminho, ele precisava seguir o caminho da cruz e suportar os sofrimentos que muitas vezes eram injustos. E falando sobre sofrimento, aqui surge um questionamento, né? Para nós cristãos, mas também para as pessoas que não são cristãs. Elas ficam se questionando, tá, mas por que um Deus, que é um Deus tão bom e tão amoroso, precisa fazer com que as pessoas sofram, né? Precisam fazer muitas vezes que as pessoas passem por esse sofrimento injusto. E aí tem um texto de 1 Pedro 2:23, que diz que Jesus, ele não revidou, e ele se entregou àquele que julga com justiça. E nós fomos chamados da mesma forma para não revidar sobre o sofrimento, sobre os tempos e momentos difíceis que nós passamos, mesmo que muitas vezes nós achamos que são injustos. E Jesus nos faz o mesmo pedido, que nós precisamos aguentar, suportar, porque a responsabilidade de justiça não é nossa, não cabe a nós. Então, da mesma forma que Jesus não revidou, que ele se entregou, nós precisamos confiar de que Deus é um Deus justo e que lá na frente, quem vai fazer justiça é ele, ou nos dias de hoje, ou no dia do juízo final. Então, isso é algo que não cabe a nós. Nós não temos que fazer justiça com as próprias mãos. Nós precisamos descansar e confiar nesse Deus de justiça, que vai cumprir tudo o que ele prometeu. Então, que assim como Pedro, em um momento, decidiu seguir o mesmo caminho de Jesus, o caminho da cruz, o caminho de suportar os sofrimentos, nós precisamos passar pelos momentos difíceis, pelos sofrimentos, muitas vezes achando injusto, mas sabendo que nós confiamos e em algum momento nós entregamos a nossa vida para esse Deus que é justo, que é poderoso, que sabe de todas as coisas, o que é melhor para nós, é Ele que conhece os planos. Então, que a gente possa entregar os nossos momentos difíceis também nas mãos desse Deus que é justo e que vai fazer justiça no momento certo, no tempo dele. Agora, pensando um pouquinho sobre a expiação pelo pecado. Tem um texto de 1 Pedro 3:18 que diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E pensando sobre esse significado e sobre o propósito da cruz, Stott coloca aqui 3 pontos. E o primeiro deles é que ele morreu para nos levar a Deus. Nós fomos separados de Deus, nós estávamos longe, distantes, separados da graça de Deus, mas Cristo morreu para nos conduzir de volta a Ele, para nos dar esse acesso a Deus que nós havíamos perdido. Então, esse foi um dos propósitos da morte de Cristo, de nos levar de volta para Deus. É só através dele que a gente consegue ter esse acesso a Deus. Segundo, Cristo morreu pelos pecados, o justo pelo injusto. Romanos 6:26 diz que o salário do pecado é a morte. Mas aqui a gente pensa, Jesus não cometeu nenhum pecado, então por que ele deveria receber a morte? Mas ele morreu não pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado, Jesus era perfeito, mas ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. E ele foi o nosso substituto, e é só por isso, porque ele era perfeito, porque ele nos substituiu, porque ele não tinha pecado, que nós somos perdoados de forma gratuita.
É só através desse sacrifício que nós recebemos o perdão total. E terceiro, ele morreu pelos pecados de uma vez por todas. É por ele ter pago toda a pena dos nossos pecados que lá na cruz, quando ele morreu, antes dele morrer, ele pôde bradar: está consumado. Então, ele fez isso, ele pagou pelos nossos pecados e ele não terá que fazer isso de novo. Foi feito de uma vez por todas. É por isso que ele disse que está consumado. A nossa dívida já foi paga. E se nós pararmos para pensar, nós não podemos fazer nada para contribuir com o sacrifício de Cristo. A única coisa que nós podemos fazer, lembrando de tudo isso, de ele ser o caminho de volta para Deus, dele ser o nosso substituto e dele ter feito isso de uma vez por todas. A única coisa que cabe a nós é de nós sermos gratos a esse Jesus que fez esse sacrifício. E agora nós podemos descansar nessa obra consumada. E essa semana também nós pensamos um pouquinho sobre a revelação de amor. E aí Paulo, ele nos dá duas razões para nós crermos no amor de Deus por nós. A gente já falou aqui sobre sofrimento, né, sobre passar por sofrimentos injustos, mas como passando por tudo isso, por momentos difíceis, nós entendemos que Deus nos ama. A primeira razão é que Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. Então, Romanos 5,5 diz isso. E essa é uma forma de Deus nos amar. Ele não nos deixou sozinhos. Ele cumpriu a sua obra, o seu propósito, né, de enviar Cristo, mas ele não nos deixou sozinho. Ele mandou o seu Espírito Santo para que ele nos conduzisse da melhor forma, para nós sentirmos que Deus está sempre com a gente. E ele realmente está. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, que é a segunda razão, nós recebemos o Espírito Santo para nos conduzir da melhor forma e para não nos deixar sós. A segunda razão, então, quando Deus demonstra seu amor, quando envia Cristo para morrer, para ser nosso substituto, quando nós ainda éramos pecadores, conforme Romanos 5:8. Nós não merecíamos, mas Deus mandou seu Filho, um Deus santo e poderoso, mandou seu Filho, que também foi santo, sem pecado, para nos substituir, para morrer em nosso lugar. E nós não merecíamos, mas essas são duas razões que Stott coloca aqui de revelação do amor de Deus, através da morte de seu Filho e depois através do Espírito Santo que ele nos dá, para que nós possamos estar e sentir a presença de Deus e estar sempre sendo guiados por ele. E muitas vezes nós ficamos chateados, perplexos com as tragédias da vida. E em momentos difíceis e também em momentos felizes, muitas vezes nós nos esquecemos de que Deus demonstra seu amor pelas nossas vidas. Nos momentos difíceis, muitas vezes, nós fechamos o nosso coração para isso, porque nós estamos ocupados, reclamando, murmurando por estar passando por aquelas situações. E nos momentos alegres, pelo fato de estarmos conquistando algo ou termos conquistado já algo que queríamos, por estarmos felizes, nós nos esquecemos de que nisso também Deus está revelando o seu amor, tanto nos dias ruins quanto nos dias de vitória. Deus mostra o seu amor por nós. Então a gente precisa entender que Deus demonstra seu amor de forma objetiva na história e também de modo subjetivo nas experiências que nós temos dia após dia. Nós precisamos confiar que Deus nos ama e passar por cada um dos momentos, sabendo e dando glória a esse Deus que merece. Jesus teve a vitória por meio da cruz. A Apocalipse 12:11
diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E esse era o vocabulário dos primeiros seguidores de Jesus. Eles falavam sobre vitória, sobre conquista, sobre triunfo, superação. E como eu já comentei aqui, tudo isso foi atribuído à cruz. Mas não era assim que a cruz era vista lá no começo, lá naqueles tempos. Então, qualquer pessoa que olhasse de fora aquela cena, qualquer observador contemporâneo, ele visse Cristo morrer daquela forma, ele chegaria a uma conclusão de que aquela cena era uma completa derrota. Mas a realidade é totalmente outra, é o oposto. A vítima era o vitorioso e a cruz ainda hoje é o trono de onde ele governa o mundo. Aquela cena que parecia uma derrota e uma humilhação era onde Jesus estava conquistando a vitória, uma vitória que nós podemos desfrutar hoje, todos os dias, e iremos desfrutar na eternidade também, quando estaremos com Ele. Cristo ressuscitou e Ele vai voltar para nos buscar. Então, aquela cena que para muitos e para os desconhecidos parecia uma derrota e uma humilhação, foi aonde Cristo teve a maior vitória de todos os tempos, e nós precisamos ser gratos e louvar a Ele por isso também. Pensando ainda sobre o sofrimento, ele é um desafio muito grande da fé cristã. Muitos questionam se realmente o sofrimento faz algum sentido com a justiça e o amor de Deus. E aí Philip Yancey, ele em um livro seu, ele expressa talvez o que muitas vezes nós pensamos e questionamos, mas não dizemos. Ele diz que muitas vezes o nosso pensamento é: será que ele se alegra em nos ver sofrendo, nos ver contorcendo de dor? Será que Deus fica feliz quando isso acontece? E as escrituras nos asseguram que Deus é um Deus sofredor. E Stott, em outro livro seu, ele escreve que ele deixou de lado sua imunidade à dor. Entrou em nosso mundo de carne e osso, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós. E se nós formos comparar o sofrimento de Cristo, o sofrimento de Deus em entregar o seu Filho e tomar as nossas dores também, nós entendemos que os nossos sofrimentos, eles se tornam mais suportáveis à luz do sofrimento dele. Então, Deus também é um Deus sofredor. Ele não se alegra quando ele nos vê sofrendo, mas a gente também precisa entender que é necessário o sofrimento nas nossas vidas para que depois disso nós possamos dar frutos. Então, quando a gente olha para todo o sofrimento de Deus, para todo o sofrimento de Cristo, os nossos sofrimentos são muito pequenos e eles se tornam muito mais suportáveis. Depois de tudo isso, nós podemos pensar em missões, a cruz e missões. E o texto de João 12:24 diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Se Jesus tivesse se apegado à sua vida, o mundo todo teria morrido. Mas justamente porque ele morreu, porque ele sabia, tinha consciência do seu propósito, do motivo pelo qual ele estava na terra, que ele morreu na escuridão do esquecimento, do abandono de Deus. Então, se ele tivesse se apegado à vida que ele tinha, ele não teria cumprido com os propósitos de Deus e não teria morrido. E se ele não tivesse morrido, todo o resto do mundo estaria condenado à morte. Mas porque ele morreu, nós temos vida, a vida para todo mundo. Outra ligação entre a cruz e missões foi uma declaração de Jesus que está em João 12:32.
Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E aqui Stott coloca que essa promessa, ela parece ter dois sentidos. Um sentido figurado e um sentido literal. E o sentido literal é que a referência principal é o fato de Jesus ter sido erguido na cruz, dele ter sido crucificado. Isso está lá em João 12:33. E de modo figurado, pensando em missões, Stott coloca que Jesus pode ser erguido toda vez que nós o proclamamos. E esse é um apelo que o próprio Cristo nos faz, de nós proclamarmos, de nós falarmos sobre ele, de nós expormos o nome dele e o seu sacrifício, independente de etnia, de nacionalidade, de classe, de gênero, de idade. Essa é a nossa missão, de fazer com que Cristo seja erguido, que ele seja proclamado nos corações de todos, porque com a morte dele, o mundo todo recebe vida, mas essa vida precisa ser recebida no coração de cada um, aceitando Jesus. E isso só vai acontecer se nós proclamarmos o seu nome, o seu sacrifício, aquilo que ele fez para nos dar essa vida. Então, que a gente possa lembrar que Deus continua e sempre será um Deus de justiça, um Deus amoroso, um Deus bom de amor. E apesar dos sofrimentos, de tudo que aconteceu, os nossos sofrimentos são muito pequenos comparados ao sofrimento de Deus, ao sofrimento de Cristo, mas tudo isso teve um propósito, o propósito de nos dar vida, de nos dar a vida eterna, de nos dar esperança, e que essa é a nossa missão, fazer Jesus conhecido, apontar para Cristo em tudo que nós fizermos e fazer com que esse sacrifício faça sentido na vida de todo mundo, de que todos aceitem a Cristo e recebam todos os benefícios que nós recebemos através da cruz. Entre no Zoom agora, participe conosco, vamos celebrar também essa salvação que nós recebemos, e que Deus te abençoe, que essa mensagem fique no seu coração durante a semana. Semana que vem nos encontramos de novo aqui, no mesmo horário, no mesmo lugar, para ouvir mais um pouquinho sobre a palavra de Deus e sermos cada dia mais gratos por aquilo que Deus fez por nós, por aquilo que Cristo fez por nós e a vitória que ele conquistou na cruz. Deus te abençoe. Até logo!